Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um tema essencial para a segurança de qualquer investidor no Brasil. Comentando a matéria, o que é o Fundo Garantidor de Créditos FGC e como funciona, do portal Infomoney, que detalha o mecanismo que protege o seu dinheiro. Sinta-se à vontade para deixar suas dúvidas, ou mesmo contar suas experiências com investimentos nos comentários. A troca de informações é fundamental para que todos possamos crescer financeiramente com mais segurança. Hoje vamos desvendar o que é o Fundo Garantidor de Créditos, como ele realmente funciona na prática, quais investimentos estão sob o seu guarda-chuva de proteção e, mais importante, quais estão de fora. E aqui vai uma informação crucial que pode salvar seu patrimônio. Você sabia que ter R$200 mil em um banco e outros 200 mil em uma corretora do mesmo grupo financeiro não significa que seus R$400 mil estão protegidos? O limite pode ser um só, e entender essa regra é a diferença entre a segurança e a perda. O Fundo Garantidor de Créditos, mais conhecido pela sigla FGC, é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que atua como um verdadeiro super-herói para o sistema financeiro e para os investidores. Criado em 1995, sua missão principal é proteger correntistas e investidores, garantindo que eles recuperem seu dinheiro em casos de desastres financeiros, como a intervenção, a liquidação ou a falência de uma instituição financeira. Ele é o colete à prova de balas que você veste ao confiar seu dinheiro a um banco ou financeira associada. Essa proteção é o que dá a estabilidade necessária para que o sistema funcione. Sem o FGC, a notícia de que um banco está com problemas poderia gerar uma corrida de saques em massa, não apenas naquela instituição, mas em todo o sistema, criando um efeito dominó catastrófico. O FGC age como uma barreira psicológica e financeira contra esse pânico, assegurando que, mesmo no pior cenário, o prejuízo do cidadão comum será limitado. A maneira como o FGC opera é muito parecida com a de um seguro tradicional. Imagine que cada banco associado paga uma pequena apólice mensalmente para manter esse fundo de proteção ativo e capitalizado. Essa contribuição é calculada como um ponto base, ou seja, 0,01%, sobre o saldo de todos os depósitos que são elegíveis à garantia. Esse dinheiro vai para um grande colchão de segurança, que será usado para reembolsar os clientes, se uma das instituições contribuintes vier a quebrar. Mas a atuação do FGC não se resume a pagar indenizações após o desastre. Ele também tem um papel preventivo, podendo oferecer assistência financeira a bancos que enfrentam dificuldades temporárias de caixa ou que precisam passar por uma reestruturação. Esse apoio, no entanto, só é concedido quando os cálculos mostram que o prejuízo de uma liquidação imediata seria muito maior para o sistema do que o custo de ajudar aquela instituição a ter uma saída mais organizada do mercado, minimizando o impacto para todos. Agora vamos à parte mais importante: os limites e as regras dessa garantia. O FGC garante a devolução de até R$250 mil por cadastro de pessoa física, o CPF, ou por cadastro nacional da pessoa jurídica, o CNPJ, por instituição financeira ou conglomerado financeiro. Essa regra é o pilar central da proteção e precisa ser compreendida em detalhes. Vamos a um exemplo simples. Se você tem R$200 mil aplicados em um certificado de depósito bancário, o CDB, no Banco A, e essa instituição decreta falência, o FGC irá te devolver integralmente os seus R$200 mil. O processo não é instantâneo, mas a garantia cobre o valor total. No entanto, se você tivesse R$300 mil no mesmo CDB do Banco A, o cenário muda. Com a quebra do banco, o FGC te pagaria o teto da garantia, que são os R$250 mil. Os R$50 mil restantes não desaparecem, mas eles entram na massa falida do banco. Isso significa que você se torna um credor e precisará aguardar o fim do longo processo de liquidação para talvez
receber uma parte desse valor. A diversificação entre instituições é uma estratégia inteligente. Se você possui R$ 250 mil no Banco A e outros R$ 250 mil no Banco B, desde que eles não pertençam ao mesmo conglomerado financeiro, sua proteção é total. Se ambos os bancos quebrarem, você receberá R$ 250 mil referentes ao Banco A e mais R$ 250 mil referentes ao Banco D, totalizando R$ 500 mil. Aqui mora um detalhe que muitos investidores desconhecem: a regra do conglomerado financeiro. Um conglomerado é um grupo de empresas financeiras controladas por uma mesma instituição, como um banco, sua corretora de valores e sua financeira. Para o FGC, todo o conglomerado conta como uma única instituição. Imagine que você tem R$ 150 mil em um CDB do Banco X e mais R$ 150 mil em uma letra de crédito imobiliário, a LCI, na corretora Y, que pertence ao mesmo grupo do Banco X. Se o conglomerado inteiro quebrar, o FGC somará seus saldos nas duas empresas, totalizando R$ 300 mil. A garantia, porém, será de apenas R$ 250 mil e não de 300 mil, pois ambas as instituições são vistas como uma só para fins de proteção. Além do teto por instituição, existe um teto global. Esse limite é de R$ 1 milhão, renovado a cada período de 4 anos. Isso significa que um mesmo CPF ou CNPJ só pode receber, no máximo, R$ 1 milhão em garantias do FGC dentro de uma janela de 4 anos consecutivos. Vamos ilustrar. Suponha que um investidor muito azarado teve investimentos em 4 bancos diferentes, cada um com R$ 250 mil, e todos eles quebraram em um período de 4 anos. Ele receberia R$ 250 mil de cada um, somando R$ 1 milhão. Se, dentro desse mesmo período de 4 anos, em quinto banco onde ele tem dinheiro também quebrar, ele não receberá mais nenhuma garantia do FGC, pois já atingiu o teto global. Ele só voltaria a ter direito à proteção após o término dessa janela de 4 anos, contada a partir do primeiro pagamento recebido. Outra dúvida comum é sobre contas conjuntas. Como funciona a garantia nesses casos? Em uma conta conjunta, o valor é dividido igualmente entre os titulares para o cálculo da garantia, respeitando o limite individual de R$ 250 mil por CPF. Por exemplo, se um casal tem uma conta conjunta com R$ 400 mil, o FGC considera que cada um tem R$ 200 mil. Se o banco quebrar, ambos estão dentro do limite individual e receberão seus R$ 200 mil cada, totalizando a devolução dos R$ 400 mil. Mas, se a mesma conta conjunta tivesse R$ 600 mil, a divisão seria de R$ 300 mil para cada titular. Nesse caso, a garantia para cada um seria de R$ 250 mil. O casal receberia, no total, R$ 500 mil e os 100 mil restantes entrariam na massa falida do banco. É fundamental entender que o valor da garantia é por CPF e não por conta. Agora que entendemos os limites, precisamos saber exatamente quais produtos de investimento contam com essa proteção. A lista é específica e conhecer o que está dentro e o que está fora é vital para a sua estratégia de investimentos. Os investimentos protegidos pelo FGC são, principalmente, os depósitos e instrumentos de renda fixa emitidos por bancos. Estão cobertos os depósitos à vista, ou seja, o dinheiro parado na sua conta corrente. Também estão protegidos os depósitos em caderneta de poupança. Na parte de investimentos, a garantia cobre os certificados de depósito bancário, os CDBs, e os recibos de depósitos bancários, os RDBs, as populares letras de crédito imobiliário e do agronegócio, as LCIs e LCAs, que são isentas de imposto de renda, também são garantidas. Além delas, as letras de câmbio, as LCs, que são emitidas por financeiras. E as letras hipotecárias, as LHs,
completam a lista dos principais produtos de renda fixa cobertos. O FGC também protege depósitos em contas especiais usadas para pagamento de salários, aposentadorias e pensões, desde que não permitam movimentação por cheque. As operações compromissadas, que são uma espécie de empréstimo de curto prazo entre instituições financeiras, também podem ter a cobertura, desde que o objeto da operação seja um título emitido por uma empresa ligada. Tão importante quanto saber o que é coberto é saber o que não tem a garantia do FGC. Muitos investidores se confundem e acabam assumindo um risco que não imaginavam. Preste muita atenção, pois aqui estão os ativos que não contam com essa rede de segurança. Qualquer tipo de fundo de investimento, seja ele de ações, multimercado, de renda fixa ou fundos imobiliários, não possui a garantia do FGC. Isso acontece porque, juridicamente, os recursos dos cotistas são segregados do patrimônio da gestora ou do administrador do fundo. Se a gestora quebrar, os ativos do fundo pertencem aos investidores e não podem ser usados para pagar as dívidas da empresa. Títulos públicos comprados via Tesouro Direto, como Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA, também não têm a garantia do FGC. O motivo é simples, eles são ainda mais seguros. A garantia desses títulos é do próprio governo federal, ou seja, do Tesouro Nacional. O risco, nesse caso, é o risco soberano do país, considerado o mais baixo de todos. Ações de empresas, debêntures, que são títulos de dívida de companhias não financeiras, e os certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio, os CRIs e CRAs, também estão de fora. Ao investir nesses ativos, você está assumindo o risco de crédito da empresa emissora e não de um banco. Planos de previdência privada, como o PGBL e o VGBL, seguem uma lógica parecida com a dos fundos de investimento e não são cobertos pelo FGC. Da mesma forma, moedas digitais ou criptoativos não possuem qualquer tipo de garantia, sendo considerados investimentos de altíssimo risco. O processo para receber o dinheiro do FGC, caso um banco quebre, é relativamente simples para o investidor, embora exija paciência. O primeiro passo é o Banco Central decretar a intervenção ou liquidação da instituição financeira problemática. A partir daí, o FGC entra em ação. O liquidante nomeado pelo Banco Central faz um levantamento de todos os credores com depósitos e investimentos elegíveis à garantia. Essa lista, com nomes, CPFs e valores, é enviada ao FGC. Em seguida, o fundo escolhe um ou mais bancos pagadores, geralmente grandes instituições com agências espalhadas pelo país, para operacionalizar o pagamento. O FGC então divulga em seu site e na imprensa um comunicado oficial, informando o início do processo de pagamento, qual é o banco pagador e como os credores devem proceder. O investidor precisará comparecer a uma agência designada, levando seus documentos de identificação, como RG e CPF. Lá, ele assinará um termo de cessão de crédito ao FGC e o pagamento será efetuado, geralmente por meio de uma transferência ou depósito em uma conta de sua titularidade. O prazo para que todo esse processo aconteça pode variar de algumas semanas a poucos meses. O sistema financeiro é dinâmico e o FGC também evolui para se adaptar aos novos desafios. Recentemente, o Conselho Monetário Nacional aprovou algumas mudanças nas regras do fundo, que entrarão em vigor a partir de 1º de junho de 2026. O objetivo é aumentar ainda mais a segurança dos investidores e desestimular que instituições financeiras assumam riscos excessivos. Uma das principais alterações é a criação de uma taxa extra para instituições consideradas de maior risco. Atualmente, existe uma tarifa adicional quando 75% dos recursos captados por um banco são cobertos pelo FGC. A partir de 2026, essa cobrança passará a ser acionada mais cedo,
quando essa proporção atingir 60%. Além disso, a alíquota da contribuição regular para essas instituições de maior risco passará de 0,01% para 0,02% sobre os depósitos. Outra mudança importante estabelece que, caso o valor das captações de um banco que são cobertas pelo FGC ultrapasse em 10 vezes o seu patrimônio líquido, o valor excedente deverá ser obrigatoriamente investido em títulos públicos federais, que são os ativos mais seguros da economia. Essas medidas, somadas, reforçam a solidez do fundo, garantindo uma proteção ainda maior e mantendo a confiança no sistema financeiro nacional. Com todo esse conhecimento, você pode usar o FGC de forma estratégica para otimizar seus investimentos. A garantia permite que você explore produtos de renda fixa de bancos menores e médios, que costumam oferecer rentabilidades mais atrativas do que os grandes bancos para poder captar recursos. Respeitando o limite de R$250 mil, você pode obter um retorno maior com o risco de crédito efetivamente baixo. A regra de ouro é sempre diversificar, não apenas entre tipos de ativos, mas também entre instituições financeiras de conglomerados diferentes. Mantenha um controle organizado de seus investimentos como uma planilha para garantir que você nunca ultrapasse o teto de R$250 mil em um mesmo grupo financeiro. Antes de investir, sempre verifique no site oficial do FGC se a instituição financeira escolhida é de fato associada ao fundo. Essa checagem simples e rápida é um passo fundamental para garantir que sua rede de segurança esteja realmente ativa. Lembre-se que a relação entre risco e retorno depende diretamente da cobertura oferecida. O FGC é uma ferramenta poderosa para equilibrar essa equação a seu favor. Ele transforma um investimento que teria um risco de crédito elevado em uma aplicação segura, desde que você siga as regras do jogo. A existência do Fundo Garantidor de Créditos é um dos pilares que permitem ao pequeno e médio investidor aplicar seu dinheiro com tranquilidade, sabendo que existe uma camada robusta de proteção. Conhecer seu funcionamento a fundo não é apenas um detalhe técnico, mas sim uma habilidade essencial para navegar no mercado financeiro, maximizar seus retornos e, acima de tudo, proteger o patrimônio que você construiu com tanto esforço. Agradeço por sua audiência. Explore os outros vídeos do nosso canal para continuar aprofundando seus conhecimentos sobre o universo dos investimentos e finanças pessoais.